Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre outro filósofo conhecido como Heráclito e também um pouco a respeito de Pitágoras. Para isso, separei aqui uma parte de um texto do livro didático de filosofia. Eu vou apresentar aqui a tela para mostrar esse trecho. Está aqui no livro de filosofia, nós encontramos esse trecho falando um pouco sobre o filósofo Heráclito. Heráclito, ele nasceu por volta de 535 a.C., como aqui informa. Nós observarmos, a datação está aqui, ó. Então ele viveu há muito tempo atrás, tá certo? Até 475 a.C. Esse foi o período da vida de Heráclito. Heráclito defendia que o princípio de todas as coisas não era o número, mas sim o fogo. Então a gente já tinha falado sobre outros filósofos que acreditavam no monismo, né? Onde a água, né, seria a base das coisas, tá certo? Como, por exemplo, Tales de Mileto. Mas aqui no caso de Heráclito, ele acreditava que era o fogo. Assim como percebemos, nesse elemento incessantes movimentos e transformações, na natureza também tudo se movimenta e se transforma, baseando-se na harmonia dos contrários: quente e frio, leve e pesado, sólido e líquido, seco e úmido, etc. Esses elementos seriam organizados pelo Logos, isto é, o princípio racional de inteligibilidade que tudo organiza e ordena para a composição do cosmos. Então, apesar de haver esses opostos, mas tudo seria organizado pelo Logos. E aí o cosmos seria algo harmônico e não bagunçado, que é a visão de Heráclito, tá? Essa nova prática de pensamento, surgida na periferia do mundo grego, migrou para as cidades da Península Grega. Lá na Grécia, nós temos uma península, porque ela é rodeada de água, né? Por todos os lados, menos por um, então ela é uma península. Existiam várias cidades importantes na Grécia, né? Corinto, a própria Atenas, Esparta, entre outras. E aí o pensamento que a gente está vendo aqui, e foi falado aqui por Heráclito, foi se espalhando pelas cidades lá do mundo grego, e em especial Atenas, que é a cidade dedicada a Palas Atena, deusa da sabedoria. É por isso que o filósofo Gilles Deleuze, filósofo contemporâneo, afirmou que os filósofos são estrangeiros, mas a filosofia é grega. Tá certo? É importante notar que a primeira palavra a surgir foi filósofo. Quem é o filósofo? Aquele que pratica determinado tipo de investigação teórica. Então nós já estudamos aqui vários filósofos, cada um com sua teoria, e para essas teorias eles fizeram investigações com base nas experiências de vida deles, nas observações, deduções, assim por diante. Só mais tarde apareceu a palavra filosofia para designar a atividade desse investigador. Primeiro, surge o filósofo na sua atividade de investigação teórica. Depois, a atividade dele vem a ser chamada de filosofia. Não se sabe ao certo quem inventou a palavra filósofo, certo? Há suspeitas de que foi esse personagem aqui, Pitágoras. Pitágoras viveu de 570 a.C. a 495 a.C. Por causa de Pitágoras, ele tinha a valorização do pensamento abstrato.
Para ele, o universo é regido por regras e relações matemáticas que, uma vez descobertas, permitem compreender a estrutura da natureza. Já ouviram falar do Teorema de Pitágoras? Pois é, além de filósofo, ele era matemático. Por isso ele tinha essa crença. Além disso, todas as coisas teriam um número como princípio fundamental. Profundamente religioso, fundou uma escola que mesclava ciência e misticismo. Esse personagem, o Pitágoras, acreditava nessa situação aqui que a gente observou, que o universo era regido por regras e relações matemáticas. Então veja que cada um tem uma investigação diferente. Aqui o Heráclito acreditava que o universo tinha por base o fogo, que os elementos contrários um ao outro, né, que fazem parte da natureza, seriam organizados pelo Logos. No caso de Pitágoras aqui, ele acreditava que o universo era regido por regras e relações matemáticas, cada um com a sua percepção do que seria o universo. Certo? Eu vou fechar aqui o compartilhamento para abrir novamente, para mostrar a outra tela para vocês. Na segunda tela nós vamos observar mais outras informações. Aqui. Então, continuando. Alguns afirmam ser quem? Pitágoras, o responsável por fazer aquilo que nós observamos na página anterior. Outros afirmam ter sido Heráclito, como nós observamos aqui na última página. A palavra filósofo, a origem da palavra filósofo, ainda não se sabe ao certo quem foi que inventou. Quem foi? Será que foi Pitágoras? Será que foi Heráclito? Há quem diga que foi um, há quem diga que foi outro. Segundo a tradição, o primeiro filósofo teria sido um humilde homem grego que se recusava a ser reconhecido como sábio, isto é, que possuía um saber, preferindo chamar-se filósofo, que quer dizer um amigo da sabedoria. Alguém que deseja ser sábio, mas ainda não o é. É uma posição semelhante à do filósofo grego Sócrates, que afirmou no século V a.C., só sei que nada sei, percebendo e admitindo a própria ignorância. Ok? Então, essa é uma teoria aceita de que o primeiro filósofo preferiu se chamar-se filósofo por se considerar um amigo da sabedoria, que deseja ser sábio, mas ainda não o é. Sócrates foi quem falou essa famosa frase, né? Só sei que nada sei, mas não há suspeita de que ele foi, né, o primeiro filósofo. Bom, mas por que o modo filosófico de pensar, com a recusa de verdades prontas e a elaboração de novos conceitos, surgiu na Grécia? Para entender isso, é preciso recuar no tempo e conhecer um pouco a Grécia dos séculos 7 a.C. e 6 a.C. Assim ficará mais fácil compreender quem era e como viviam os gregos daquele tempo. Então, a gente sabe que a filosofia é muito associada à Grécia. Mas por quê, né? Então a gente vai analisar como era o modo de vida grego, né? Nesse período aqui de 7 a.C. a 6 a.C., principalmente. E aí nós vamos entender como eles viviam, porque a filosofia ficou tão associada com a Grécia antiga, para falar a verdade. Porque tantas filosofias surgiram por lá, certo? Isso nas próximas aulas a gente vai observar aos pouquinhos. Deu para entender? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê na próxima aula. Tchau.